Amém e amém. Glórias a Ti, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, lembra que nós combinamos de manhã que não haveria intervalo, né? Mas, porque agora nós vamos ter um momento muito importante com o João Cláudio Rufino, que vai nos explicar não somente as 7 cartas do livro do Apocalipse, mas todo o livro do Apocalipse vai nos dar uma visão geral. E nós vamos seguir com o Rufino até o final do nosso workshop, porque é um assunto muito vasto, né? Então nós acolhemos com alegria o João Cláudio Rufino, nosso grande mestre. Vou pedir que os 2 coordenadores aqui do Estado rezem pelo João. Vamos nos colocar de pé para orar por ele. Estenda suas mãos aqui em direção ao João Cláudio. Vamos pedir assim que o nosso Deus derrame sobre ele toda a unção de profecia. Que ele traga para nós, para o Ministério de Pregação do Brasil, a palavra que precisamos de direção para todo o nosso ministério durante esse ano de 2018. Estenda suas mãos com fé, levante a sua voz em oração. Senhor nosso Deus, nós te apresentamos esse teu filho, esse teu servo, eleito e escolhido por ti, para estar aqui nessa tarde, para trazer aos nossos corações aquilo que o nosso ministério precisa. Ole chore canta laramararas. Ole chorerei ere canta lararamaras. Ole chorerei lararamarara. E o colocamos assim sob o manto de Nossa Senhora, sob o manto da Mãe de Aparecida. Reze com muita fé. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe, irmão. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus que nos reúne aqui durante esse encontro nacional de formação. Pode aplaudir mais forte aí. Deus é bom. Obrigado, Senhor. Queridos e queridas, eu quero me apresentar para aqueles que ainda não tive a oportunidade de conhecer. Meu nome é João Cláudio Rufino. Sou casado com a mulher mais linda da face da terra. Eu costumo dizer por aí afora, por esse Brasil todo, o seguinte: que minha mulher tem uma dificuldade só. Minha mulher não anda, ela desfila. Graças a Deus. Tenho a graça de ser casado com ela há 2 anos e meio, quase 3. Moramos na cidade de São Paulo, onde faço parte da Arquidiocese de São Paulo. Dentro do movimento da renovação carismática na Arquidiocese, coordeno nesse tempo o Ministério de Pregação. E estou, com a graça de Deus, dentro do movimento, num grupo de oração, que é o Grupo Caris, que significa Graça de Deus, na paróquia São Pedro Apóstolo, no bairro da Moca, lá em São Paulo. Dentro do conselho, coordeno nesse tempo a Comissão de Reflexão Teológica da RCC Brasil. E, para aquilo que nós vamos tratar aqui, eu gostaria também de falar algumas prerrogativas relacionadas à minha profissão. Atualmente sou professor na Faculdade de Teologia, na PUC de São Paulo, nas áreas bíblicas. Então, grego, hebraico, Antigo Testamento, Novo Testamento, algumas disciplinas no campo da teologia sistemática e também filosóficas. Digo isto porque aquilo que nós trataremos aqui, nesse momento do nosso workshop, é um assunto de aprofundamento. E, portanto, a dinâmica da exposição
não será de ensino ou pregação. A dinâmica será voltada à aula. Então nós vamos ministrar aqui um conteúdo numa dinâmica de aula sobre um dos livros que mais podem gerar dificuldades na interpretação, que podem mais gerar dificuldades na aplicação no nosso cotidiano, no cotidiano da nossa vida, que é o livro do Apocalipse. Quantos aqui têm o desejo de terem um aprofundamento nesse livro do Apocalipse? Levanta a mão aí. Graças a Deus. Então eu vou pedir a você algumas coisas fundamentais. Número 1, silêncio total. E por que eu vou pedir isso a você? Porque eu vou aprofundar aqui. Eu não quero trazer algo para você que você costuma ouvir em todos os lugares. Quero trazer um conteúdo formativo, mais profundo, de cunho mais teológico, bíblico mesmo. Por isso o silêncio é fundamental. Segundo ponto, pega a sua caneta, o seu lápis e um caderno para você anotar. Porque agora nós vamos fazer uma dinâmica para anotar também os pontos da explicação, os pontos da nossa aula sobre o livro do Apocalipse. E em alguns momentos eu vou pedir que você anote. Então eu vou ditar, visto que nós não temos aqui os nossos slides, ok? Depois eu vou trabalhar com vocês uma forma de mandar esses slides para vocês. Vocês vão receber de alguma maneira, nós vamos ver daqui a pouquinho como. Tá, mas pegue o seu caderno, pegue a sua caneta, pegue o seu lápis aí para a gente poder mergulhar profundamente agora no livro do Apocalipse. Amém? Queridos e queridas, o primeiro tópico que nós trataremos na nossa exposição é um pouco sobre a dinâmica interpretativa das Sagradas Escrituras. Nós precisamos compreender que a Bíblia é um texto antigo, um texto que foi escrito num período longínquo de nós, portanto, longe da gente. Para se ter uma ideia, os primeiros escritos da Bíblia, eles foram elaborados, gente, em torno do ano 1100 antes de Cristo. E portanto, a Bíblia demorou mais ou menos 1200 anos para ser redigida. E nós estamos praticamente a 2000 anos de diferença na história dos últimos livros da Bíblia terem sido escritos, no caso mais especificamente dos textos do Novo Testamento. O que eu quero com isso? Que nós tenhamos a clareza de que para interpretarmos bem a Sagrada Escritura, necessário é olhar para o contexto no qual os textos bíblicos foram redigidos, foram elaborados. Por quê? Porque senão nós fazemos uma interpretação ao pé da letra, ou ainda uma interpretação, para dizer com uma forma um pouco mais precisa, fundamentalista. E há um documento da Igreja Católica Apostólica Romana, da Congregação para a Doutrina da Fé, à época com o prefeito Joseph Ratzinger, que depois é o Papa Bento XVI, nós todos sabemos, um documento que eu gostaria que você anotasse o nome dele aí, para você pesquisar lá no site do Vaticano, de forma gratuita, onde ele está. O documento se chama A Interpretação da Bíblia na Igreja. Eu vou repetir: A Interpretação da Bíblia
na igreja. Mais uma vez eu repito, a interpretação da Bíblia na igreja. Neste documento, nos é dito que a leitura e a interpretação que nós precisamos fazer da Bíblia, quando queremos estudá-la, não só orarmos com ela, é uma interpretação que parte do contexto. E o que é esse contexto? Esse contexto é a realidade histórica na qual o texto nasceu. E, portanto, é a realidade política, a realidade econômica, a realidade social, a realidade ideológica e a realidade religiosa. A gente precisa situar o texto lá no seu contexto. E nós vamos começar falando do Apocalipse, buscando esta contextualização. E aí, o nosso desafio é compreender o livro dentro do seu contexto, para assim, depois, aplicarmos a nossa vida. Vamos voltar então para o contexto. Para entender o livro do Apocalipse, é necessário compreender que este livro, ele foi escrito com um gênero literário. O que é um gênero literário? É uma forma de escrever. Para simplificar, é um jeito de se escrever. Assim como existe o jeito de escrever no direito, os textos jurídicos, legislativos, as petições, existe um gênero literário, um jeito de escrever que se chama apocalíptica. Então anote aí no seu caderno, gênero literário apocalíptico. Gênero literário apocalíptico. Isso, pode escrever. Esse é o tópico, portanto, que nós vamos tratar. Vamos compreender uma coisa. O povo de Israel, no Antigo Testamento, tinha uma visão muito concreta das coisas. A visão deles era tão concreta que as palavras hebraicas, muitas vezes, são palavras muito próximas da realidade cotidiana. Não são palavras abstratas, como, por exemplo, o verbo julgar. Vem aqui comigo que eu vou te explicar uma coisa muito interessante. O verbo julgar, que é o nosso exemplo, na língua hebraica, é o mesmo verbo de peneirar. Pegar, por exemplo, a plantação e peneirar. Jogar para cima, peneirar de novo, jogar para cima, peneirar de novo. Isso eu estou dizendo para que nós entendamos, para o povo de Israel, sobretudo no tempo do Antigo Testamento, do Novo também, mas do Antigo Testamento, as coisas eram mais concretas. O que isso significa? Que para eles, no Antigo Testamento, nos textos mais antigos que nós temos, a vida que Deus queria dar a eles era uma vida nessa terra. Como assim, João Cláudio? Eu vou te explicar. A bênção de Deus era entendida muito praticamente. Deus daria ao seu povo a terra e uma posteridade numerosa. Eles, portanto, não compreendiam vida após a morte,
eles não entendiam, por exemplo, vida eterna, eles não tinham essa concepção. Deus vai se revelando ao longo da história, e depois, nesse processo do Deus que fala com a humanidade, é que Deus revela a vida eterna, a eternidade e assim por diante. Vamos entender. Qual era então a visão do povo? Deus nos dá vida, vida em abundância aqui, nessa terra. Eu vou morrer, vou ser enterrado, mas os meus filhos vão continuar de posse deste terreno que Deus me deu. Era essa a visão que eles tinham. Só que, em torno do ano 400, anote aí no seu caderno, em torno do ano 400, antes de Cristo, Israel é dominado pelo Império Persa. Anote aí, Israel é dominado pelo Império Persa. E como não podia deixar de ser, Israel foi influenciado por algumas visões, ideias, noções, conceitos, categorias, imaginário dos persas. E uma das visões que os persas tinham era uma visão conhecida como apocalíptica. Os persas tinham uma visão apocalíptica. E o que esta visão dizia? Esta visão dizia o seguinte: que a história é dividida por eras, e que em todas as eras desta história havia uma luta entre a luz e as trevas, o bem e o mal. E no final de tudo, olha só como é interessante isso, no final de tudo, a luz virá até a terra, vai destruir o mundo, vai destruir o planeta, e vai tirar da terra para viver numa terra celestial aqueles que foram bondosos, os que fizeram bem, os que realizaram coisas boas. Essa visão dos persas entrou na cultura de Israel, e Israel passa a digerir pouco a pouco esta concepção. Me acompanha no aprofundamento. Você já percebeu que o conteúdo é profundo. No ano 200, anote aí, no ano 200 antes de Cristo, portanto, 2 séculos depois da dominação dos persas, os gregos dominaram o território de Israel. Anote, os gregos dominaram o território de Israel. Nós estamos tendo um curso bíblico aqui, olha que beleza. Os gregos dominaram Israel. E sabe o que aconteceu, gente? Os gregos impunham a força da espada e da violência, a sua cultura, sobre os israelitas. Quem não se dobrasse a Zeus, que era o deus grego, este seria morto. Quem não se dobrasse ao culto que eles realizavam, seria morto. E houve uma matança grandiosa nesse momento. Tem alguns livros da Bíblia que foram escritos nesse período. Anote aí, 1º e 2º Macabeus.
Você sabia que o livro dos Macabeus foi escrito nesse momento? Eles narram a resistência dos israelitas contra a postura que os gregos estavam tendo. Você quer ver outro livro que foi escrito nesse momento? Nesse momento de dor, de dificuldade, de perseguição. O livro do Eclesiástico foi escrito nesse momento. Vou abrir um parêntese aqui para fazer uma pequena explicação importante. Veja bem. Você certamente leu o Eclesiástico capítulo 2 a partir do versículo 1. Leu ou não leu? O que está escrito lá? Meu filho, se entrares para o serviço do Senhor, prepara a tua alma para aprovar, porque o ouro e a prata são provados no fogo, aquela história toda. Escuta, sabe por que o autor escreveu aquilo? Porque os jovens israelitas estavam largando a fé, estavam largando o Deus de Israel e se convertendo à cultura grega, com medo da espada. E aquele livro do Eclesiástico, escrito nesse momento, é como que um pai ensinando para o filho a ser fiel a Deus. Por isso que ele é um livro tão prático assim. Nesse momento, portanto, em torno do ano 200 antes de Cristo, o povo de Deus estava sofrendo demais. E sabe o que eles começaram a fazer? Eles começaram a criticar Deus, a reclamar com Deus. E em que direção é que eles reclamavam? Eles reclamavam da seguinte maneira: ué, Deus prometeu essa terra para a gente, desde Abraão, lá no livro do Gênesis, no capítulo 12, Deus disse que essa terra foi dada para nós como dom da parte dele, como presente. E no entanto, os gregos tomaram a nossa terra. Os gregos tomaram os nossos terrenos, as nossas casas, nós estamos subjugados a eles. 2, eles reclamaram da seguinte maneira: Deus prometeu a nós que a nossa posteridade seria numerosa, e que a semente de Israel nunca seria apagada da face da terra. No entanto, os gregos estão matando todo mundo. Os gregos estão passando ao fio da espada todo mundo. Será que Deus perdeu o seu poder? Será que Deus não cumpre mais a sua promessa? É nesse momento que a apocalíptica explode no pensamento daqueles israelitas. E eles começam a pensar assim: ok, a gente pode até morrer pela espada, mas aquele que morrer segundo a vontade de Deus, na fidelidade à lei, este terá a vida eterna. E a terra prometida por Deus não é somente esta terra aqui, mas é aquela terra de lá, o céu, que trabalha por meio de metáforas, de imagens muito fortes. E estas imagens, metáforas, simbolismo, elas na realidade dizem respeito, na apocalíptica, à realidade presente do povo, ao agora das pessoas, ao hoje daquela época. Aqui que está o grande detalhe. Ela usa essas imagens fortes
para gerar uma emoção nas pessoas, e emoção que deve gerar esperança. E esperança do quê? Esperança de que, ainda que a gente perca a nossa vida nessa terra, nós teremos a vida eterna com Deus. Esperança de que Deus permanece fiel a nós, mesmo no momento de perseguição. Aqui está o negócio. Por quê? Pelo seguinte, gente, porque essa visão apocalíptica, ela então explode para valer no imaginário do povo em torno do ano 200 antes de Cristo, mas ela continua na época de Jesus. Ela continua na época em que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aliás, ela permanece até 200 depois de Cristo, durando, portanto, 400 anos, gente. 400 anos de visão apocalíptica nós temos. E os livros do Novo Testamento foram escritos nessa visão, foram escritos desta forma, dentro desse gênero, e essa é a grande questão. Jesus, o que ele faz? Jesus ratifica a visão apocalíptica, e ele diz: de fato a vida eterna é vontade de Deus para nós, de fato ele virá para julgar vivos e mortos. Só que há um detalhe interessante: Jesus fala isso não para amedrontar, mas ele fala isso para quê? Ele fala isso para encher os corações de esperança. Quando se fala de céu, de salvação, de eternidade, o discurso não deve ser, se for um discurso cristão, um discurso de medo, um discurso que enfatize a condenação. O discurso cristão enfatiza a esperança, não o medo. Abre aqui um parênteses. Boa parte, não é? Muitas vezes acabam pregando a luz do medo. Ó, Jesus vai voltar, hein? Cuidado, hein? Hã? Cuidado aí, rapaz. O inferno está aí, ó. Gente, esse tipo de discurso não está alinhado com a esperança do Evangelho. Só estou abrindo esse parênteses para a gente entender. E eu vou te explicar por quê. Porque há uma dinâmica interna no Evangelho de Cristo, que é a dinâmica da liberdade. Porque a liberdade vai nos dizer: Paulo é expressão do amor. Uma vez que eu prego amedrontando alguém, eu o faço com terror, e o terror não dá liberdade. Eu vou fazer uma reflexão profunda com você agora. Eu queria que você imaginasse que eu tivesse nas minhas mãos agora uma arma. Imaginou? Eu queria que você imaginasse eu aí do seu lado, colocando essa arma na sua cabeça. Imaginou? E eu queria que você imaginasse eu colocando essa arma na sua cabeça e dizendo assim: perdoe as pessoas que te feriram. O que você vai fazer? Ô João Cláudio, é agora, meu, você acha que eu... Ou eu colocando a arma na sua cabeça e dizendo assim: divide um pouco do que você tem com o pobre, e eu com a arma na tua cabeça, senão eu te mato.
Aí você tira um dinheirinho do bolso, vai lá, dá para o pobre, olha para mim e fala, tá bom assim? Eu digo, não, eu quero mais. Se eu coloco uma arma na tua cabeça para te amedrontar e te aterrorizar, a sua decisão não é livre. Se eu coloco uma arma na tua cabeça chamada inferno, e digo, se você não amar, você vai para o inferno, a sua decisão não é livre. Portanto, se não é livre é o quê? É interessada, é amedrontada, e no amor não há medo. Se eu amo, não porque se eu não amar eu vou para o inferno. Eu amo porque eu creio no Deus que me amou primeiro. Quantos dos nossos, infelizmente, pegam essa concepção, que vem da apocalíptica e põe uma arma na cabeça das pessoas? A conversão verdadeira vem por um encontro pessoal com Jesus, no Espírito que ajuda na revelação de quem é o Pai. Portanto, cuidado para você não colocar o Apocalipse mirado na cabeça de alguém, a fim de fazê-lo se converter por medo, porque o Apocalipse não é para gerar medo, o Apocalipse é para gerar esperança e para dizer, Deus está conosco, e no fim da história, nós veremos o triunfo do Senhor sobre todos os males, sobre todo o mal. Essa é a ideia. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, tira a arma da cabeça das pessoas. Na época de Jesus, quem é o império que está dominando aquela região toda? O Império Romano. Se você quiser anotar isso, é bom. Na época de Jesus e da igreja primitiva, quem tinha o poder político era o Império Romano. Aqueles judeus, inclusive os primeiros cristãos, estão oprimidos pelo Império Romano. E em alguns casos, estão sendo perseguidos pelo Império Romano. Você conhece a história? César, Nero. Nero, por exemplo, lá na década de 60 do primeiro século, coloca fogo num dos bairros lá em Roma e põe a culpa nos judeus e nos cristãos. E o que começa a acontecer? Um monte de gente começa a perseguir os cristãos, uma série de pessoas é morta, e lá por volta do ano 100, anote aí, ano 100, depois de Cristo, lá pelo ano 100, depois de Cristo, é escrito o livro do Apocalipse. Com qual visão? O Império Romano está nos perseguindo, nos matando, mas Deus vai vencer essa batalha por nós, e aqueles que forem fiéis, aqueles que forem praticantes da vontade de Deus até o fim, sem negar a fé, estes receberão a coroa da vida. O livro do Apocalipse trata daquele momento de perseguição que os primeiros cristãos estão sofrendo, a partir sobretudo da experiência de César Nero e da experiência de um outro imperador romano, muito duro, daquele momento histórico. Domiciano, para ser mais exato. E o que então aquele texto do Apocalipse quer dizer? Com aquele simbolismo, com aquelas imagens? Ele quer dizer o seguinte: gente, vamos permanecer perseverantes na nossa caminhada? Vamos permanecer firmes na nossa caminhada? Porque o Cordeiro vencerá. Aí você, muitas vezes,
pode até levantar essa questão que eu acho importante. João Cláudio, o livro do Apocalipse não fala do futuro? O livro do Apocalipse não fala de hoje? Do fim do mundo? Eu digo de forma bem direta para você: a princípio não. Toda a interpretação que pegar o livro do Apocalipse e dizer que o livro do Apocalipse está falando do fim do mundo, e esse fim do mundo é hoje, é uma perspectiva interpretativa torta, errada. O livro do Apocalipse, ele não falava do futuro, ele falava daquele tempo. A gente pode ler o livro do Apocalipse hoje e extrair lições do livro do Apocalipse que alimentem a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade. Deste modo, a gente precisa tomar cuidado com algumas formas de anunciar, pregar em cima do livro do Apocalipse. Isso é um dos pontos mais importantes da nossa exposição. Eu gostaria que você pudesse guardar isso. Apocalipse é alimento de esperança e não medo. Então esse é o contexto histórico do livro. Vamos trabalhar agora um pouco mais profundamente alguns dados aqui sobre o livro do Apocalipse. O que significa a palavra Apocalipse? A palavra Apocalipse vem do grego e é formada por duas palavras gregas. Primeiro, kalipto. E kalipto significa escondido, encoberto. Sabe a banda Calypso? Calypso é a palavra grega do Apocalipse. Calypso. Calypso significa aquilo que é escondido. Vem daí a palavra. Só que apó é uma preposição na língua grega que significa colocar diante de ou para fora. Aliás, abra-se aqui um parêntese. A palavra apóstolo tem esse apó. O que significa apóstolo? Aquele que é enviado para fora. Apocalipse significa colocar para fora o que estava escondido. E portanto, nós podemos traduzir a palavra Apocalipse em português por revelação. O que significa a palavra Apocalipse em português? Revelação. Anote aí no seu caderno. A tradução direta do grego Apocalipse para o português é revelação. Inclusive algumas Bíblias, sobretudo dos nossos irmãos evangélicos protestantes, algumas das versões deles trazem ao invés do termo em grego, já em português, revelação. Algumas Bíblias até em inglês, não é, trazem revelação também. Então, a palavra grega Apocalipse significa o que, gente? Fala do futuro, sim ou não? Fala daquele momento de perseguição. Vamos avançar. Agora um dado muito importante, muito legal, que eu quero trazer para vocês sobre o livro do Apocalipse, é o seguinte. O livro do Apocalipse, ele foi escrito por João. Quem é este João? Alguns dizem João o apóstolo. Outros dizem, é um outro João.
você pode escolher qual versão de resposta você quer dar. Fato é que João aparece como um personagem dentro desse livro, que recebe uma revelação, e esta revelação é a revelação de que o Senhor, Ele é glorioso, e que Ele é o dono da história, e por Ele ser o dono da história, a história, mesmo que passe por dificuldades, terá um desfecho maravilhoso. João, então, essa personagem do livro, recebe esta revelação e escreve esta revelação dentro de uma estrutura. Dentro de uma estrutura. E antes da gente falar dessa estrutura, eu queria trazer aqui, eu mostraria isso nos slides, mas por causa do tempo, não é? Eu vou ditar para vocês. Eu vou trazer agora, antes de chegar mais especificamente nessa estrutura, o propósito desse livro. E eu vou citar aqui alguns versículos que você vai anotar, alguns deles nós vamos ler, e estes versículos revelarão para nós qual é o propósito do livro do Apocalipse, que você já sabe: a esperança, é dar força para aqueles cristãos que estão sendo perseguidos e assim por diante. Então vamos lá. Capítulo 7, versículo 17. Capítulo 7, versículo 17. Revela para nós o propósito do livro, que é o seguinte: pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, conduzindo-os até as fontes da água viva, e Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. Gente, é esperança ou não é esse livro? Meu Deus, que coisa linda! Esta mesma visão de um Deus que enxuga as lágrimas do seu povo está no capítulo 21, anota aí, capítulo 21, versículo 4. Em 21, 4, também esta concepção está posta. Quero só abrir um parêntese, que essa parte da explicação, metodologicamente, vai formar nossa concepção teológica do livro, tá ok? O que o livro quer expressar, dizer, comunicar. Em 21:4 é dito assim: Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. É esperança ou não é, gente? Precisa ter medo do Apocalipse, sim ou não? Dá para usar o livro do Apocalipse como arma para amedrontar o povo, sim ou não? Não. Então o livro mostra um Deus que quer enxugar as lágrimas do povo dele que está sofrendo perseguições. Depois, capítulo 8, anote aí, capítulo 8, versículos 3 e 4. Capítulo 8, versículos 3 e 4. Mostram que as orações daqueles que seguem o Senhor têm poder diante de Deus e transformam as realidades. No capítulo 8, versículos 3 e 4 é dito assim: outro anjo veio postar-se junto ao altar, com um turíbulo de ouro. Deram-lhe grande quantidade de incenso, para que o oferecesse com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo a fumaça do incenso
com as orações dos santos, subiu diante de Deus. O que o livro está querendo expressar? No momento de dor e sofrimento, colocou o joelho no chão, fez a tua prece, a tua oração. Esta oração chega até Deus. É esperança ou não é, gente? É esperança. Vamos pegar mais alguns versículos no nosso curso bíblico aqui no ENF, para a gente entender ainda mais do propósito que Deus quer revelar por meio desse livro. Capítulo 14, versículo 13. Capítulo 14, versículo 13. Diz assim: ouvi então uma voz do céu dizendo: escreve, felizes os mortos, os que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, que descansem de suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Qual é a revelação? Que aquele que morre pelo Evangelho vai ter a consolação de Deus. Por que o texto está escrevendo isso? Porque eles estavam morrendo, estavam sendo perseguidos. Vamos aprofundar mais no propósito do livro do Apocalipse. Abra sua Bíblia, capítulo 6, versículo 9. Capítulo 6, versículo 9. O que o livro quer revelar? Que o sangue dos mártires será vingado. Capítulo 6, versículo 9, diz assim: quando abriu o quinto selo, vi sobre o altar as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que dela tinham prestado, ou seja, a morte do mártir. Como está na tradição da igreja, é semente de novos cristãos. A morte do mártir é testemunho. A morte do mártir da parte de Deus, será recompensada com a vitória eterna. Olha que esperança maravilhosa. O livro ainda nos revela esta mesma visão no capítulo 8, versículo 3. Anota aí, capítulo 8, versículo 3. Nós não vamos ler agora, mas está lá essa mesma visão. Capítulo 15, versículo 2. O que é revelado como conteúdo desse livro? Nós não vamos ler agora, mas lá é revelado que a vitória está assegurada. Olha como o livro do Apocalipse é um livro lindo, maravilhoso, gente. A vitória de Deus está assegurada diante da tribulação, da perseguição, da dor. Que coisa linda. Além disto, capítulo 5, anote aí, versículos 7 e 8, anote. Em Apocalipse 5, 7 a 8, o que o livro do Apocalipse revela? Revela que Cristo governa o mundo sempre, e Ele tem o total domínio da história. Deixa eu até dizer aqui para vocês, os selos no livro do Apocalipse, eles são os momentos da história. Quem é digno de abrir o selo? Digno de abrir o selo é o Cordeiro de Deus. Por quê? Porque como já fora revelado no livro, lá no capítulo 1, o Senhor de toda a história, o Senhor de tudo, quem é? É o Cristo. Então é Ele quem conduz a história. É essa uma das simbologias dos selos que são abertos no livro do Apocalipse, 7 selos e tudo mais, tá? Se der tempo a gente vai trabalhar um pouco mais essa ideia. Vamos lá, que esse é o último ponto que eu vou trabalhar nessa questão do propósito do livro.
Capítulo 22, versículo 17. Anota aí. (22, 17) revela que Cristo voltará glorioso e que Ele julgará vivos e mortos e o seu reino não terá fim. Olha que livro maravilhoso, gente. Percebeu qual é o propósito do livro? Já sabe qual foi o contexto? Já entendeu, do ponto de vista literário e um pouco teológico, apocalíptica? Agora nós vamos adentrar na estrutura do livro. Eu vou ditar esta estrutura para vocês, tudo bem? Então pega uma página aí bem clara para você poder anotar e você conduzir os seus estudos na sua casa. Capítulo 1, versículo de 1 a 8, anote aí. Capítulo 1, versículos de 1 a 8. É a introdução do livro. Nessa introdução, só para vocês terem uma ideia, nessa introdução, Jesus é apresentado como Senhor da história, a Ele será dada a honra, a glória e o louvor por toda a eternidade. Então o livro do Apocalipse abre as suas portas com isso. Aliás, Padre Antônio José muito bem fez referência a essa dinâmica literário-teológica do livro na primeira pregação do ENF. A segunda parte do livro, depois da introdução, vai do capítulo 1 versículo de 9 a 20. Capítulo 1, de 9 a 20. A expressão que marca essa parte do livro, anote aí, é a seguinte, coloca entre aspas, as coisas que viste, as coisas que viste. As coisas que viste. E esta parte do livro fala do quê? Fala exatamente do que estava acontecendo naquele momento, daquilo que a igreja estava passando naquele instante. Ok? Então esta parte fala sobre isso. Terceira parte do livro, anota aí. Capítulo 2, versículo 1, capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 22. Até o capítulo 3, versículo 22. Qual é a expressão que marca essa parte do livro? Coloque entre aspas aí. As coisas que são. As coisas que são. As coisas que são. E fala o quê? Das cartas que João escreve às igrejas. Então nessa parte é onde nós encontramos as 7 cartas às 7 igrejas do livro do Apocalipse. Então anote isso, está nessa terceira parte. Quarta parte do livro. Quarta parte do livro. Do capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Até o capítulo 22, versículo 5. Até o capítulo 22, versículo 5.
qual é a expressão que marca este livro? Essa parte do livro, ou melhor. Abre aspas. As coisas que hão de acontecer. Vou repetir, as coisas que hão de acontecer. As coisas que hão de acontecer. Depois destas. As coisas que hão de acontecer depois destas. Nessa parte nós temos várias imagens, e estas várias imagens eu vou trazer daqui a pouquinho, para a gente poder trabalhar algumas delas aqui. Por enquanto é só a estrutura básica do livro. Última parte do Apocalipse, anote aí. A quinta e última parte é a conclusão ou epílogo. Conclusão ou epílogo. Capítulo 22, versículo 6. Capítulo 22, versículo 6. Até o último versículo, que é o versículo 21. Ok? Essa estrutura que eu passei para vocês é uma estrutura bem didática e bem prática. É uma estrutura mais simplificada. Alguns autores vão trazer outras estruturas mais elaboradas. E eu vou trazer agora para vocês uma estrutura muito interessante do livro do Apocalipse, que serve muito, inclusive, para as nossas pregações dentro do livro. Além desta básica que eu passei, uma segunda, mais aprofundada um pouco, que é a seguinte: do capítulo 1 ao 11, anote aí, do capítulo 1 ao 11, é o primeiro grande bloco. Capítulo 1 ao 11 é o primeiro grande bloco. Este bloco descreve a perseguição do mundo e dos ímpios. E o segundo grande bloco, que vai do capítulo 12 ao capítulo 22, capítulo 12 ao 22, ele descreve a perseguição do dragão e dos seus agentes. Esse dragão é a besta, ok? Que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho. Então, primeiro grande bloco descreve a perseguição do mundo e dos ímpios, e o segundo, a perseguição do dragão e dos seus agentes. Agora presta muita atenção, isso é muito legal. Nesses dois grandes blocos, nós teremos 7 sessões, 7 partes. Então assim, desde o capítulo 1 até o último capítulo, sessões serão apresentadas. Volto a repetir, quantas são? 7. Anote isso então. O livro do Apocalipse, ele terá 7 sessões. Sete sessões. E o mais interessante é que cada uma dessas sessões terá um simbolismo dentro do livro, tá? A primeira sessão vai do capítulo 1 ao capítulo 3. Anote aí. Primeira sessão do capítulo 1 ao capítulo 3.
qual é o título dessa sessão? Os 7 candelabros e as 7 igrejas. Os 7 candelabros e as 7 igrejas. Qual é a grande lição que a gente extrai desse bloco ou dessa sessão de 1 ao 3? Seguinte, a gente encontra dentro dessa sessão uma descrição do Cristo que morre, ressuscita e vai voltar. Eu quero que vocês se atentem para isso. É descrita essa dinâmica, morte, ou melhor, vive, morte e ressuscita. O Cristo vive, morre e ressuscita. Pessoal, esta dinâmica de morte e ressurreição estará presente em todas as 7 sessões. Então é uma dinâmica literária do livro. O Cristo vive, morre e ressuscita, e aí, lá na frente a gente vai ver. A igreja prega, é perseguida, mas Deus vence com a igreja no final. Sempre vai acontecer esse ciclo, ok? Então muito importante a gente gravar isso. Vamos avançar. A segunda sessão, do capítulo 4 ao capítulo 7, anota aí. Do capítulo 4 ao capítulo 7, qual é o título? O que a gente tem como título? Os 7 selos. Anote aí, os 7 selos. O que essa sessão traz de dinâmica? Quem é digno de abrir os selos, lembra que eu expliquei? É o Senhor da história. O Cordeiro é digno de abrir. E é muito interessante porque seria como se fosse uma história da própria humanidade. A imagem que está sendo produzida é esta. E aí é interessante, porque qual é a dinâmica? A dinâmica é a seguinte, olha só. Primeiro, não é? Em primeiro lugar, Deus cria toda a história, toda a humanidade, a terra. Aí acontece um processo de queda e no final o triunfo do Cordeiro. Olha, eu vou repetir, é cíclico isso. A criação, depois a queda, depois o triunfo do Cordeiro. Está claro isso, pessoal? Vamos avançar. A terceira sessão, anota aí. Você já teve que anotar tanto na vida, não enche assim, não? Vamos lá. Terceira sessão, capítulo 8 ao capítulo 11. Capítulo 8 ao 11. As 7 trombetas. As 7 trombetas. O que nós temos aqui nessas 7 trombetas? A visão de que a igreja será vingada, será protegida e sairá vitoriosa. Porque a igreja, ela está no mundo, ela é perseguida e depois ela vence. Olha aquele ciclo de novo aparecendo: vida, morte, ressurreição. A dinâmica do livro é cíclica. Então são as 7 trombetas. O que são as 7 trombetas? Qual é o simbolismo das 7 trombetas? As 7 trombetas são avisos que Deus dá, anote aí,
avisos que Deus dá antes do derramamento completo da sua ira. As trombetas representam os avisos que Deus dá antes do derramamento completo da sua ira. Agora eu queria mostrar para vocês um detalhe teológico fundamental. Quando a gente fala de ira de Deus, a gente tem que entender essa ira da seguinte forma. Escuta muito bem o que eu vou dizer. No Antigo Testamento, a teologia da ira de Deus está muito presente no livro dos profetas. E ela diz respeito à seguinte dinâmica: Deus libertou o povo da escravidão, colocou esse povo lá na terra prometida, e sabe o que aconteceu? O povo foi infiel. O povo fez coisa errada. E Deus, que é amoroso, Deus que é Pai, corrige o filho, corrige o seu povo. E nesse sentido é a ira de Deus. A ira tem que ser vista como correção de amor, como correção, vou repetir, de amor da parte de Deus. Aí, só para entender essa dinâmica teológica, olha que coisa bonita. Quem aqui é pai ou mãe, levanta a mão aí. Quem aqui é pai ou mãe, levanta a mão. Quem aqui já deu uma lição no filho, quando o filho fez alguma coisa errada lá? Uma lição até mais dura. Quem? Pode levantar aí, é mesmo. Eu quero dar os parabéns para você que fez isso. Sabe por quê? Porque você educou seu filho. A ira de Deus é processo pedagógico, é educação. Quando Deus corrige, é para educar, nunca para simples e puramente destruir, porque senão Deus seria mau. Então as 7 trombetas são esses avisos da correção. Aí é que é interessante, olha só, no hebraico, eu não aguento, tem muita coisa para falar aqui, mas vamos lá. No hebraico, o verbo punir é o verbo pagad. Repita comigo, pagad. De novo, mais forte, pagad. Sabe o que significa pagad, além de punir? Visitar. Você fala, oxe, punir, visitar, qual que é a relação, né? Quando Deus pune, Deus visita, como que é isso? Quem aqui já passou pela experiência? Você diz para o teu filho assim, ó, papai ou mamãe, está indo lá na padaria, ou está indo lá no mercado, fica aqui que eu já volto. E se eu voltar e você tiver feito coisa errada, eu te pego. Se você fez isso, você está de parabéns, você está educando seu filho. Sabe qual é o sentido de punir? E por que punir é ao mesmo tempo visitar em hebraico? Pelo seguinte, você sai da sua casa e deixa seu filho lá. Aí você visita o teu filho, você volta para olhar o que ele está fazendo. Está entendendo agora? Portanto, a punição de Deus é correção. É Deus que volta a olhar para nós e falar assim, opa, puxa a nossa orelha, direciona a nossa vida. Por amor. Então a gente precisa ressignificar essa ideia dessa maneira. Vamos avançar porque o tempo é curto. Quarta sessão, capítulo 12 ao 14. Quarta sessão, 12 ao 14.
aqui nós temos a chamada tríade do mal. Tríade do mal. Do 12 ao 14 é a tríade do mal. O que a gente tem aí, pessoal? Tem o seguinte, ó. O Cristo nasce. Esse é um ponto que está colocado no 12, versículo 5. Aí vem a perseguição do dragão. Esse dragão persegue Cristo e a igreja. Agora eu quero abrir um parêntese. Escuta muito bem o que eu vou dizer, importante agora. A mulher do Apocalipse 12, ela é, em primeiro lugar, a representação da igreja. A igreja que está grávida do Cristo e vai levar o Cristo para o mundo, vai dar à luz, dando Cristo para o mundo. O dragão é o Império Romano, a besta é o Império Romano, amém? João Cláudio, eu posso ler esse texto e atribuí-lo a Maria? Pode também. Por quê? Porque essa foi uma leitura feita na tradição da igreja. Na tradição da igreja está posta essa leitura também, ok? Mas a princípio, a mulher é a igreja que gesta Cristo para o mundo. Então, Cristo vem nascer, o dragão corre atrás, e aí a gente tem o fechamento dessa sessão, mostrando o seguinte, que no final de tudo, a igreja vai triunfar. Olha o ciclo de novo. Vida, morte, ressurreição. E aí, pessoal, é muito interessante o seguinte: aparece aí a besta do Apocalipse, cujo número é o que, gente? 666. Aí eu preciso te explicar um negócio. Número 666 é um símbolo. O número 666, ele pode se referir a Nero. E por que se pode se referir a Nero? Pelo seguinte, que Nero foi um grande perseguidor da igreja, como imperador romano, e tanto em grego quanto em hebraico, as letras são números. E se a gente soma as letras como se fossem números de César Nero, dá 666. Então, muito provavelmente é uma referência a isso. E aonde está o número 666 na Bíblia? O número 666, ele já aparece no Antigo Testamento. Para representar quem? Para representar o quê? Quer ver só? Abre sua Bíblia lá no livro dos Reis, lá no início da Bíblia. Volta lá comigo no início. Vocês estão felizes, sim ou não? Graças a Deus. É bom, né, a gente estudar a Bíblia, né, povo? Pena que o tempo é curto. Tem muita coisa para a gente ler. 1 Reis, capítulo 10. Nunca te falaram isso na vida, né? Capítulo 10, versículo 14. O número 666 está aí. Vamos ler? Diz assim na minha Bíblia aqui, ó. O peso do ouro que chegava para Salomão anualmente era de... Ih, rapaz, olha lá o número do 666, 666. Vamos explicar isso.
Salomão foi um rei que fez coisas boas, mas ele também fez coisas ruins. Salomão ostentou na sua riqueza, e Salomão, infelizmente, acabou usando o povo, espoliando o povo, como a própria Bíblia revela lá no livro dos Reis, sobretudo lá no capítulo 12. Na sequência você vai ver isso. O número 666 significa poder. O livro, quanto que é aí? 25, tá ótimo, obrigado. O livro 666 significa poder, mas poder usado para o mal. Quem estava usando o poder para o mal na época que o Apocalipse estava sendo escrito? O Império Romano. Tá claro o que é o número da besta? O pessoal geralmente atribui ao demônio, não é o número 666. Isso é uma leitura posterior. Biblicamente aqui é esse poder usado de maneira ruim, esse poder usado de maneira negativa. Pode avançar, sim ou não? Estão felizes, povo de Deus? Quinta sessão, anota aí. Quinta sessão, capítulos 15 e 16. Capítulos 15 e 16. O título: As 7 taças. As 7 taças. Qual é a representação das 7 taças? A ira de Deus derramada. A representação da visitação final. Deus que vai visitar pela última vez para correção última do povo. E a imagem que aparece nessa parte é de uma destruição completa. Não é? É a mesma coisa do pai que chega em casa, viu que o filho fez bagunça e já chega chegando para pôr ordem na casa. Essa é a ideia que está colocada. Gente, nós poderíamos aprofundar muito aqui, viu? Muitas coisas, tem coisas maravilhosas aqui, mas o tempo é curto, infelizmente. Sexta sessão, por isso nós vamos rápido agora. Sexta sessão. Capítulos 17 ao 19. Capítulos 17 ao 19. Sexta sessão. O título é A Derrota dos Agentes do Dragão. A derrota dos agentes do dragão. Nesse momento, há um relato daqueles que são aliados desse dragão. Aparece a imagem de uma meretriz, de uma prostituta, aparece a imagem do falso profeta, aparece a imagem dos seguidores da besta. Em contrapartida, aparece as contras-imagens. Então, por exemplo, existe a meretriz, mas existe a esposa de Cristo. A esposa de Cristo é a igreja. E aí, então, acontece essa dinâmica. As contras-imagens vão sendo apresentadas, e no final da perseguição existe o triunfo de Deus novamente. Ok? Então, nessa parte, o mesmo ciclo se faz, o mesmo ciclo se fecha. Início, destruição e triunfo da parte de Deus. Vamos lá, sétima sessão, capítulo 20 ao 22. Anote aí. Sétima sessão, capítulo 20 ao 22. Essa sessão é a sessão final. Por quê? Porque esta sessão mostra
o reino de Cristo sendo instaurado. O reino de Cristo sendo instaurado agora por toda a eternidade. Primeiro, né, o milênio, depois a eternidade. Ok? O capítulo 20, ele vai ter como visão a primeira vinda de Cristo. É como se fosse a primeira vinda dele. Aí nós temos a descrição do juízo e tudo mais, e depois a segunda vinda, novos céus e nova terra. Aliás, eu preciso dizer a vocês, essa visão do novo céu e nova terra, já é uma visão do Antigo Testamento. Está lá no 3º livro de Isaías, o profeta, e denota essa esperança de um Deus que vem e que vai vencer os males, não é, que o mundo está passando. Aliás, é um trecho das Escrituras, o livro de Isaías na 3ª parte, escrito na época do domínio persa. Então, só para a gente fazer aquela conexão. Vamos lá, povo de Deus. Agora eu quero trazer para a gente poder finalizar uma coisa fantástica aqui. Nós vamos trabalhar, como vocês são pregadores, nós pregamos a palavra de Deus, é bom que a gente tenha instrumentos para pregar, sim ou não? Durante esse ano todo nós estamos tratando do livro do Apocalipse e estamos tratando das 7 cartas. Eu vou trazer para você a estrutura de todas as 7 cartas. E aí, a grande sacada está aqui, pessoal. Isso é belíssimo. Por quê? Porque uma vez que eu explicar para você a estrutura, você vai conseguir ler todas as cartas. Ajuda isso, sim ou não? Então vamos lá. A estrutura das cartas que estão no texto do livro do Apocalipse é exatamente essa. Então anote aí. Número 1. Todas as cartas vão ter no número 1 uma ordem para escrever. Coloque aí, uma ordem para escrever. Número 2. A descrição de quem envia a mensagem. A descrição de quem envia a mensagem. Geralmente, nessa descrição, quem aparece é Cristo. Anotou aí? Isso. Terceira parte. A apresentação da situação da igreja. A apresentação da situação da igreja. E geralmente nessa parte, nas cartas, aparece a expressão sei que, e aí continua. Sei que, conheço e tal. Quarta parte. A apresentação de um aspecto positivo. Então aqui, quem está mandando a mensagem faz um elogio à igreja. Anotaram? Elogio à igreja. Quinta parte. Repete, tá bom, vou devagarzinho. Devagar e sempre, né? Vamos lá. Devagar. Vou repetir todas. 1. Ordem para escrever. 2.
descrição de quem envia a mensagem, geralmente o Cristo. Geralmente todas são o Cristo. 3, apresentação da situação da igreja, com a expressão sei que. 4, apresentação de um aspecto positivo, um elogio à igreja. 5, apresentação de um aspecto negativo da igreja. 5, apresentação de um aspecto negativo da igreja. Repetindo, a apresentação de um aspecto negativo da igreja. 6, ordem de conversão. Ordem de conversão. 6, ordem de conversão. 7, ameaça aos desobedientes. Ameaça aos desobedientes. Repetindo, ameaça aos desobedientes. 8º e último momento da carta: promessa aos obedientes. Promessa aos obedientes. Amém? Pega a sua Bíblia aí, no livro do Apocalipse, é claro. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Coloca a sua Bíblia do lado do seu caderno. É bom a gente aprender a Bíblia, não é não, pessoal? É uma bênção. Nós vamos ler e você vai ver como a estrutura bate, amém? Qual que é a primeira parte da estrutura, pessoal? O que está escrito aí no versículo 1? O anjo da igreja em Éfeso escreve: ordem para escrever. 2, o que é do 2? Descrição de quem envia a mensagem. O que está aí? Assim diz aquele que segura as 7 estrelas na mão direita e que anda em meio aos 7 candelabros de ouro. Amém? Aí a terceira parte, a apresentação da situação da igreja. Conheço tua conduta, tua fadiga, tua perseverança. Sei que não podes suportar os malvados. Puseste à prova os que se diziam apóstolos e não são, e os descobriste mentirosos. Quarta parte, a apresentação de um aspecto que, olha só, és perseverante, pois sofrestes por causa do meu nome, mas não esmoreceste. A apresentação de um aspecto negativo. Sexta parte, o que está posto aí? Devo reprovar-te contudo por teres abandonado o teu primeiro. 6, ordem de conversão. Recorda-te, pois, de onde caíste, converte-te e retoma a conduta de outrora. 7, ameaça aos desobedientes. Do contrário, virei a ti, e caso não te convertas, removerei teu candelabro de sua posição. 8, promessa aos obedientes. Tens de bom, contudo, o detestares
a conduta dos nicolaítas, que também eu detesto. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha lá, ó. Ao vencedor conceder-lhe-ei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Nós temos aqui a estrutura. João Cláudio, quer dizer que eu tenho uma estrutura para a minha pregação? Sim. Você pode fazer a pregação seguindo tudo isso. Quando você for fazer a pregação lá no encontro, não é? Lá na sua cidade, no seu grupo de oração, enfim, na sua diocese, em algum estado, você pode utilizar toda essa estrutura para pregar as 7 cartas. Ajuda isso, sim ou não, gente? Agora, o que acontece? Eu vou finalizar nesse momento a nossa dinâmica aqui de apresentação do livro do Apocalipse por causa do tempo. E eu vou mandar para vocês os slides da apresentação. Ajuda, sim ou não? Então, como é que nós vamos proceder? Anota aí o link, onde você vai colocar o seu e-mail, e eu vou enviar para você lá, totalmente de graça, uma aula sobre Bíblia, algumas formações sobre Bíblia e o slide com a apresentação do livro do Apocalipse completa. Mais do que eu falei aqui, você vai receber. E o tempo não dá, então você vai receber lá. O site é www. Eu criei só para isso o site, ok? Para a gente fazer essa distribuição ficar fácil aqui. Professor João Cláudio Rufino, Professor João Cláudio Rufino.com.br. O que você vai encontrar lá no site é uma bobeirinha de nada, só é colocar o nome lá. E eu vou te enviar esses slides do livro do Apocalipse. Ajuda, povo de Deus. Dá para a gente pregar com a Bíblia, sim ou não? Vamos pedir a Deus que dê ao nosso coração cada dia mais amor pela Escritura, sim ou não? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: pregue com a Bíblia. Diga para ela assim: deixa a Bíblia falar, meu irmão. Deixa Deus falar. Amém? Vamos ficar de pé para a gente poder rezar. Amém. Cadê o Pardal, Bea? Para a gente rezar aqui. Vem, Pardal, só uma música para a gente cantar. Sacode teu irmão e fala assim: é novo tempo dos pregadores. Vai, diga. Pregador que prega com a Bíblia, amém? Graças a Deus. Vamos pregar a palavra do Senhor, queridos. E nós vamos pregar esse ano inteiro a esperança de que o nosso Deus é o Senhor da história, amém? Erga teus braços. O livro do Apocalipse celebra que o Cordeiro de Deus é o Senhor de toda a história. Quantos aqui creem nisso? Nós vamos cantar um louvor a Deus, assim como o livro do Apocalipse faz. Nós somos escolhidos por Deus para pregarmos nesse tempo. E hoje nós saímos daqui com um instrumento maravilhoso para a pregação. E nós queremos viver isso. Nós vamos cantar de todo o nosso coração: Ele é o Rei, Ele é o Senhor. O Apocalipse não é medo, o Apocalipse não é terror, o Apocalipse é esperança e celebração de que o nosso Jesus
é vitorioso sobre todo o mal. Sobre todo o mal. Vamos cantar com todo o nosso coração. Ele é o Rei. A Ele Ele é o Senhor. A Ele mais uma vez, a Ele é Ele. A Ele pregador da esperança, cante, Ele é Ele. Eu disse para o João que ele é um presente para nós, não é verdade? Olha aqui, irmãos, irmãs. Nós estamos encerrando o nosso workshop da pregação. Vocês gostaram? Foi bom, né? É muito bom nós estarmos juntos enquanto pregadores para aprendermos mais sobre a palavra. Quero mostrar para vocês, não sei se vocês já viram esse livro aqui. Eis que estou à porta e bato. O padre Antônio José escreveu, é um subsídio para as 7 cartas, mas é também um livro para a gente rezar com ele. Ele está sendo vendido a R$8 somente, tá? Vai ajudar muito a nós pregadores e pregadoras. Vamos encerrar o nosso workshop. Não vamos sair assim, de qualquer jeito. Agora nós teremos a Santa Missa. Nós terminamos um pouquinho antes, porque eu quero combinar uma coisa com os coordenadores estaduais, que depois nós vamos contar para vocês. É uma coisa muito boa. É um presente que vai vir para nós. Mas para que vocês tenham tempo de ir no banheiro, tomar uma água antes da missa, que é às 18h30, aqui, tá? Então, assim como nós começamos hoje de manhã, nós estivemos aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos juntos no ENF do ano que vem.